Boa noite, sejam muito bem-vindos a mais uma sexta-feira de live aqui com a gente. Se você está nos acompanhando nessas últimas 3 semanas, nós estamos compromissados a estar com vocês agora toda sexta-feira nesse horário para nós crescermos um pouquinho mais no conhecimento de Deus, aprendendo um pouco mais sobre o Senhor, sobre o conhecimento de Deus mesmo, contribuindo com a igreja brasileira. Eu quero te convidar a engajar nesse momento. Hoje nós vamos falar sobre escatologia, sobre o final dos tempos, e eu quero te convidar a trazer à mente um pouco mais dessa mentalidade de por que estudar final dos tempos. Talvez é um tema novo para você, ou talvez já é algo que você já faça há muito tempo e vai contribuir um pouco mais, mas fica aqui com a gente e se concentra, pega caneta e papel, pega a sua Bíblia e vamos estudar junto. Eu também quero te convidar a mandar perguntas no chat pra gente. Nós vamos estar hoje à noite com o Dwayne Roberts. O Dwayne é um dos fundadores do IHOP desde os anos de 1999. Ele ajudou a fundar a casa de oração lá no IHOP, que talvez você conheça, e ele é o fundador da Fhop, a nossa casa de oração, que você está agora aqui nos assistindo por causa disso. Então vai ser um tempo incrível, já são mais de 20 anos que ele estuda e conhece esse assunto. Tem muito a contribuir, então aproveita esse tempinho para fazer sua pergunta. Eu tô aqui com a Fê Melquisedeque. Se você conhece as nossas aulas, talvez você também conheça ela. Ela vai estar nos ajudando com a tradução e o Dwayne já está prontinho nos esperando. Então, quer dar boa noite, Fê? Oi, gente, boa noite. Vai ser um prazer estar aqui com vocês, traduzindo junto com o Dwayne. Então, a partir de agora, você já pode mandar a sua pergunta. A gente está acompanhando você, o Dwayne também está acompanhando e nós vamos partir para esse momento de aula. Eu quero te convidar até mesmo, vou quebrar um pouco aqui o script, a colocar o coração diante do Senhor. Vamos orar um pouquinho, sabe? Vamos trazer o Espírito Santo, vamos conectar o nosso coração com Deus, porque eu sei que é um tema que, por muito tempo, pelo menos para a minha vida, não sei como foi para você, Fê, mas era um tema que causava medo, que causava ansiedade, porque a gente não sabe muito sobre o que se trata, a gente não consegue interpretar muito bem. Então, vamos orar? Vamos trazer o Espírito Santo para revelar Jesus nessa hora. Espírito Santo, nós te convidamos sobre as nossas mentes. Vem e revela Jesus sobre nós hoje. Nós te pedimos pelo Espírito de sabedoria e de revelação nesse entendimento, Senhor, de que você é o Rei sobre toda a terra, que você é o Criador soberano e o nosso noivo aguardado. Jesus, vem sobre nós, visita cada casa agora que nos ouve e abre a mente, Jesus, nos traz a perspectiva correta, com anseio e saudade pela tua vinda, em nome de Jesus. Amém? Então, vou convidar o Dwayne, ele vai aparecer na tela aí para você. Call Dwayne to be with us. He will be on your screen right now. Dwayne, bem-vindo. Be welcome. So it's up to you now. Obrigado. So for me, it's a pleasure to be with you guys. Então, para mim é um prazer estar com vocês, pessoal. I don't know. Right now, I can't see anybody. Is that? So it's just kind of, I don't know who's all here. Então, agora eu não consigo enxergar ninguém, mas eu queria ver quem que tá aqui agora. But I'm excited to talk to you guys, just hang out a little bit and chat tonight, because this is an important topic for me. Então, eu estou muito empolgado para conversar com vocês nessa noite sobre esse tópico, que ele é um tópico muito importante para mim. And this is when we say, let's study end times or eschatology. Então, quando a gente fala, vamos estudar sobre o fim dos tempos, ou vamos estudar sobre escatologia, it can actually be an intimidating idea. eu sei que essa ideia pode ser um pouco intimidadora. But I think it's some of us as Bible teachers have made it hard to understand. Mas eu acredito que alguns de nós, como professores da palavra, tornamos esse tema difícil. And so I think one of the things I want to highlight today is that from Genesis all through the Old Testament scriptures,
Mas algo que eu quero destacar para você nessa noite é que desde Gênesis ao longo de todo o Antigo Testamento and then into the New Testament, unto the book of Revelation, it is one story. e aí a gente passa para o Novo Testamento, chegando até Apocalipse, tudo isso é apenas uma história. And so sometimes people think, well, the New Testament has replaced all of the Old Testament, so it's good stories, but it's not part of the bigger story. Então, algumas pessoas pensam, às vezes, que o Novo Testamento substitui o Antigo Testamento. Então, são histórias legais, mas elas não têm muita implicação no quadro geral. And so I just want to go back and start actually in some of the covenants or promises that God has made with some of the heroes of our faith. Mas então eu quero voltar e olhar com você para algumas promessas, para algumas alianças que o Senhor fez com alguns dos heróis da fé. So the first one that we can clearly see is the covenant that God made with Noah. Então, a primeira aliança que nós podemos ver é a aliança que Deus fez com Noé. I will never destroy the earth like this again. Eu nunca mais vou destruir a terra dessa forma. Then we have the promises made to Abraham Então, nós temos as promessas feitas a Abraão about a nation that is going to come forth. a respeito de uma nação que vai se levantar e vai surgir. And we see Israel, the nation of Israel, come into fruition. Então, nós vemos a nação de Israel florescendo, passando a existir. And then we have Moses and the promises made to Moses. Então, nós temos Moisés e as promessas feitas a ele. And then we have the promises made to King David. Então, nós temos as promessas feitas ao rei Davi. And so it's called the Davidic covenant. E aí nós chamamos de aliança davídica. And I think it's important to really understand what was promised to King David. E eu acredito que é muito importante que nós possamos entender o que foi prometido ao rei Davi. And then what did Israel hear, and then what did Israel carry in their hearts for a promise? Então, o que foi que Israel ouviu e o que foi que ele guardou e levou consigo como promessa? So then, when Mary gave birth to a son, what did that mean? Então, quando Maria deu à luz a um filho, o que isso significou? So in 2 Samuel chapter 7. Então, em 2 Samuel, capítulo 7, that is where God speaks to King David about what he's going to promise him. é nesse lugar que Deus fala ao rei Davi a respeito do que ele está prometendo. And so there is God says, your kingdom is going to last forever. Então, Deus diz a ele, o seu reino durará para sempre. And there's coming this king, and he is going to set up a kingdom, and it will rule the earth. Então, virá esse rei, surgirá esse rei que estabelecerá o seu reino e governará sobre toda a terra. So it was this expectation that David was an amazing king, but there's a greater king coming, and when he comes, this promised king will bring peace to the earth. Então, essa era a promessa e a expectativa que existia. Davi era um rei incrível, mas então surgirá esse rei que será ainda melhor, que reinará e governará sobre toda a terra. Dwayne, can you hear us? I got you. Yes. I got you. Okay, perfect. Okay. I'm not quite sure what happened. So every generation, this promise was passed on. A king is coming. Então, em cada geração, essa promessa era passada. Um rei irá surgir. So when the angel Gabriel went to Mary
she was told, you are going to bring forth the promise that was given to King David. Então, quando o anjo chegou a Maria, o que ele falou para ela foi: você vai trazer à existência a realização da promessa feita a Davi. So all of you know this if you've been in the church for any period of time. Então, todos vocês sabem disso, se vocês já estão na igreja há um tempo. But what is important is to understand the context that Mary would have heard she would have understood her conversation with Gabriel. Mas o que é importante que nós entendamos é o contexto em que Maria ouviu e entendeu essa conversa com Gabriel. So in her mind and in her understanding that would have been passed on to her, então, na mente dela e no entendimento que foi passado ao longo de gerações e chegou até ela, this is a physical man, a literal king. Esse é um homem literal, um reinado, um rei físico. So he is going to overthrow the Romans who are right now oppressing us. Então, alguém que vai tirar do trono os romanos que hoje nos oprimem. And he is going to set up a kingdom, and he, through this kingdom of a literal kingdom, a government, he is going to establish peace and justice. Então, ele vai estabelecer esse reino, literalmente através de governo, ele vai estabelecer a paz. So that's how she heard it, and that's how she understood it. Então, é dessa forma que ela ouviu essa informação e é dessa forma que ela entendeu. So now think of Jesus as a man in his ministry walking with the disciples. Agora pense a respeito de Jesus caminhando com seus discípulos durante o ministério. Wait, if he's the Messiah, if he's the promise of David, then we're about to have a revolution. Peraí, se ele é o Messias, se é dele que se trata a promessa feita a Davi, nós estamos prestes a presenciar uma revolução. He's about to inaugurate, bring forth the kingdom that we've been waiting for. Ele está prestes a estabelecer esse reino pelo qual nós temos esperado. This is why there was an argument, I want to sit at your right, I want to sit at your left, because they thought now is the time Jesus is going to become a literal physical king on the throne of David. É por isso que existia aquela discussão de eu quero sentar à tua direita, eu quero sentar à tua esquerda, porque eles esperavam que naqueles dias, que naquela época, ele estabelecesse um governo e reinasse sobre a terra. So when he was killed, Jesus was killed on the cross. Então, quando Jesus foi morto na cruz, They were devastated. eles ficaram devastados. We were wrong. Nós estávamos errados. How did we get this so wrong? Como que nós entendemos isso tão errado? And then after the resurrection, it says Jesus talked for 40 days. Então, após a ressurreição, a palavra nos conta que Jesus ensinou por 40 dias. And what did he talk about? E o que foi que ele ensinou? His kingdom. Ele falou sobre o seu reino. And so that put again hope back into the early church. I am coming back as a physical man. Isso reestabeleceu esperança no coração da igreja primitiva. Eu vou retornar como um rei físico. So when you read the New Testament scriptures now, the hope is in the return of the king to Jerusalem to set up his throne. Então, quando você lê ao longo de todo o Novo Testamento, a esperança é pelo retorno desse rei que vai estabelecer o seu trono em Jerusalém. So your faith, the gospel, is not Então, a only sua fé about no the evangelho, cross. pense a respeito da cruz.
Your faith, it is not only about the cross. Então, a sua fé não se trata apenas a respeito da cruz. It is about a restoration and a fulfillment of a literal king on the earth. Se trata da restauração e literalmente do estabelecimento de um reino sobre a terra. So it is not only, the gospel, the cross is not only about me living a happy life right now. It's not what it's about. Então, a cruz não se trata apenas a respeito de eu viver uma vida feliz agora. It is about Jesus coming back, and that's the fullness of the promise of the gospel. Se trata de Jesus retornando, e essa é a plenitude da promessa do Novo Testamento. So if you don't have the big picture, I believe you only understand half of the promise. Então, se você não entende esse quadro geral, eu acredito que você entende apenas metade da promessa. You miss out on the fullness of the beauty of the plan for Jesus to bring peace to the earth. Você perde a beleza da plenitude da promessa de Jesus trazendo paz, estabelecendo paz sobre a terra. So I believe that to study the return of Jesus is central to understanding the big picture of the gospel. Então, eu acredito que estudar a respeito do retorno de Jesus é essencial para nós entendermos o quadro geral da mensagem do Evangelho. That we only think of it being spiritual. Muitas vezes nós só pensamos sobre uma realidade espiritual. The kingdom, it is only supernatural. Nós pensamos apenas a respeito do sobrenatural. It is supernatural, but it's also very natural. It's real, tangible. Sim, se trata de algo sobrenatural, mas também se trata de algo natural, de algo muito real. So we don't have the full idea of the story from Genesis to Revelation. I don't believe we fully understand the purpose of Jesus coming first or second time. Então, se nós não entendermos a história completa de Gênesis a Apocalipse, eu acredito que a gente não compreende bem o significado da vinda de Jesus, tanto da primeira quanto da segunda. And so now the question is, what is going on right now in the earth? Então, a pergunta agora é, o que está acontecendo na Terra nesse momento? Understanding Jesus wants to come back and claim the earth as his. Entendendo que Jesus deseja retornar e tomar a Terra como sua. And yet, Satan still is on the earth. I mean, the demonic forces are still here fighting for humanity. E ainda, por enquanto, as forças do mal, as forças demoníacas, sim, estão sobre a Terra lutando pela humanidade. So there's a battle going on. Então existe uma batalha acontecendo. And transitions happening, great changes happening right now. E muitas transições, muitas mudanças acontecendo nesse momento. Things are shifting. As coisas estão sendo transformadas, estão mudando. Politically, economically. Tanto na política quanto na economia. Right now I live in America. Hoje eu moro nos Estados Unidos. It's crazy here. E as coisas estão muito loucas por aqui. I think America is going to fall apart. Eu tenho a impressão de que os Estados Unidos simplesmente vão desmoronar. And so we're in transition, and Jesus said in Matthew 24, transition is coming. E nós estamos nesse momento de mudança, de transição. E Jesus falou em Mateus 24 que essas transições aconteceriam. You're going to hear of wars. Vocês vão ouvir falar de guerras. You're going to hear of pandemics. Vocês vão ouvir falar sobre pandemias. You're going to hear of racial tension. Vocês vão ouvir falar sobre tensões raciais. That's not yet
my return, Isso ainda não é o meu retorno, but it is the beginning. mas é o princípio. So I believe we're in a very significant, important time in history. Então, eu acredito que nós estamos em um momento muito significativo da história. And so for me, it's important to understand the big story so it gives me power to live today. Então, para mim, é essencial que a gente entenda esse quadro geral, a história completa, para que nós saibamos como viver hoje. I'm sorry, I'm feeling the pressure of just time. I could talk on this topic for 3 hours. Desculpa, eu estou sentindo um pouco a pressão do tempo, porque eu poderia falar sobre esse tópico por umas 3 horas. So I'm trying to be very short. Então, eu estou tentando ser bem resumido. But for me, this is a very important message at this time in history for us to begin to enter into and get clarity on. Mas, para mim, é essencial que nesse tempo da história nós entremos nesse conteúdo e entendamos o que está acontecendo para que a gente possa viver. So I believe it's understandable, this topic. It's not this deep theological thing. Então, eu acredito que esse é um tópico que sim, nós podemos entender, não é algo profundamente teológico. I believe we can really get it clear. Eu acredito que nós podemos realmente ter clareza sobre ele. And when we have clarity, I can live with focus today, with understanding. E com essa clareza, com esse entendimento, eu posso viver de forma mais clara hoje. So let's open it up for questions that you guys might have. Então, vamos abrir agora para perguntas que vocês possam ter. I want to just make sure that if there is some questions, we can answer them. Eu só quero ter certeza de que a gente pode, pelo menos, responder algumas perguntas. Eu acho que esse tópico é muito sobre isso, sobre entender esse panorama geral da história. E a gente acha que estudar escatologia é você ler Apocalipse e, entender as 7 taças, entender os selos e a taça da ira, quando, na verdade, escatologia se trata de todo o panorama, é para onde a história de Deus está caminhando desde Gênesis. E eu espero muito que isso fique muito claro para você, porque isso realmente muda a vida e tem um impacto muito grande. Eu vou pegar aqui uma pergunta do Sérgio, que ele está perguntando, Dwayne, se a igreja vai passar pela grande tribulação. So I'll take one question from Sergio here. He's asking if the church will pass through the Great Tribulation. That's a really, I think, important question. Eu acredito que essa é uma pergunta muito importante. And I want to let you know that when I read the scriptures, I read them with a literal interpretation. Like I read what it says. E eu quero deixar claro que quando eu leio as escrituras, eu as leio com uma interpretação literal, entendendo literalmente aquilo que ela fala. So Matthew chapter 24 and then into 25, it is a conversation Jesus has with his disciples. Então, Mateus 24 e depois passando para o 25 é uma conversa que Jesus tem com os seus discípulos. And he says, in that conversation, he goes, "Before I return, it will be like the days of Noah." E nessa conversa, ele fala para os seus discípulos que antes do meu retorno será como nos dias de Noé. And then he says there will be 2 people standing, one will be left and one will be taken away. Então ele fala que vai ter 2 pessoas em um lugar e uma será levada e outra será deixada. You know, and he gives a couple different examples. E ele dá alguns exemplos diferentes a esse respeito. So when you look at the days of Noah, então quando você olha para os dias de Noé, and judgment came on the rebellious, e juízo veio sobre aqueles que eram rebeldes, who was taken away and then who was left? quem são aqueles
foram levados e quem são aqueles que foram deixados? So Noah and his family, they were left, and the judgments of God actually took away the rebellious. Então, Noé e a sua família, na verdade, foram deixados, foram preservados. E os rebeldes foram levados. And so people have viewed that portion of scripture as actually the church will be taken. And I don't believe that's what that is being said. Muitas vezes as pessoas leem essa passagem interpretando que a igreja vai ser tirada. Mas eu não entendo dessa forma, eu não percebo isso. I believe actually through the coming of Jesus, the rebellious are going to be taken out by his judgments, and actually the church is going to remain on the earth to welcome Jesus back. Então, o que eu entendo é que no retorno de Jesus, os rebeldes vão ser tirados e a igreja vai ser preservada, vai ser deixada para receber Jesus no seu retorno. And I think it will be the most glorious time for the church in all of history. E eu acredito que esse vai ser o tempo mais glorioso para a igreja em todos os tempos. Like Jesus said, greater works than these will you do. I believe it is speaking about the season of his return. We will see the book of Acts times 10 on the body of Christ. Então, quando ele fala que vocês farão grandes feitos, eu acredito que fala desse período, que nós vamos ver o livro de Atos 10 vezes mais sendo realizado, sendo real na face da terra. So I think it'll be difficult. Então, eu acredito que vai ser um tempo muito difícil. But I also think we will see great displays of God's power on the church. Mas eu também acredito que nós vamos ver grandes demonstrações do poder de Deus através da igreja. That was a long answer. Essa foi uma resposta bem longa. Next question. Próxima pergunta? Essa é a polêmica, assim, porque é muito comum na igreja brasileira uma visão que não enxerga que a igreja passa pela grande tribulação. É até um pouco ofensivo a gente achar que Deus permitiria que a igreja passasse por esse tempo de sofrimento, que a terra vai ser submetida. Mas na nossa interpretação, como Fhop da Bíblia, a gente acredita que a igreja vai passar pela tribulação, e isso vem de uma visão dentre outras. Então, é também um convite para você aprofundar um pouco mais a respeito disso, porque essa é a nossa interpretação de Mateus 24, de Mateus 25, do livro de Apocalipse, de todas as outras profecias bíblicas. Então, fica aí um gostinho para que você se aprofunde mais nesse tema. A outra pergunta se você acredita que coisas escritas no livro de Apocalipse já aconteceram, como a Segunda Guerra Mundial, Hitler, se isso está descrito ali em Apocalipse. So the second question is about the book of Revelation, and he's asking if you believe that some things that are written in Revelation have already happened. For example, the Second World War or Hitler or things like that. That's a really good question. Essa também é uma pergunta muito boa. And it's a little bit difficult for me to answer real quickly, but I'm going to try. E é bem difícil para eu conseguir responder essa pergunta de uma forma rápida, mas eu vou tentar. I believe that like Revelation 10 and 11 actually have some storyline throughout creation in it. So some of it, I think, in regards to Jesus and Israel, has part of it has happened. Então, eu acredito que ali Apocalipse 10 e 11, ele tem algumas histórias ao longo da criação, e especialmente a respeito de Jesus e de Israel, algumas coisas já aconteceram. But I do not believe that the seals have happened yet, which is Revelation 6. Mas eu não acredito que os selos, por exemplo, já tenham acontecido, que é Apocalipse 6. But I do believe that World War II is
great example of Jesus saying there's going to be intense seasons of war, and it's leading to something greater. Mas eu acredito que, por exemplo, a Segunda Guerra Mundial é um ótimo exemplo daquilo que Jesus fala sobre existirão tempos intensos de guerra que vão liderar ou que vão levar a Terra, a história, para algo maior. But I believe that what takes place at the beginning of chapter 6 has not yet happened, and when it does, there will be then kick in the rest of the main story of the book of Revelation. Mas eu acredito que ali, o que a gente tem no início do capítulo 6 de Apocalipse, ainda não aconteceu. E quando acontecer, os demais se seguirão em sequência o desenrolar da história. Yes. Finish question. Eu acabei a resposta. Agora, pra gente, a nossa última pergunta, para a gente poder finalizar com o coração num lugar mais pastoral. Então, deixa pra gente como que a gente pode transicionar o nosso coração de um lugar de medo e ansiedade a respeito do final dos tempos para um lugar de esperança, porque a Bíblia chama da nossa gloriosa e abençoada esperança. Como que eu posso mudar o meu coração de perspectiva, sair do lugar de medo para o lugar de esperança? So this will be our last question for us to finish with a little more of a pastoral approach to this topic. So how could we transition the perspective of our hearts from this perspective of fear and anxiety about the end times to a perspective of hope? Because the Bible calls it our glorious hope. So how can we transition? How can we change this perspective from fear to hope? Whoever asked that question, again, excellent question. Quem quer que tenha feito essa pergunta, uma ótima pergunta. Because when you read, it can bring fear. Porque quando você lê todos esses textos, isso pode sim trazer medo. There will be persecution. Vai haver perseguição. There will be martyrdom. Vai existir martírio. So that can put fear in our hearts. E isso pode colocar medo no nosso coração. But it doesn't have to put fear in our hearts. Mas não precisa colocar medo no nosso coração. And I believe that when I have a proper biblical understanding of the future, eu acredito que quando nós temos um entendimento apropriado bíblico a respeito do futuro, when I understand what it means to have eternal life, quando eu realmente entendo o que significa ter vida eterna, what it means the resurrection, o que significa a ressurreição, though that begins to give me a proper understanding of what the future is. Isso começa a me trazer um entendimento adequado do que é realmente o futuro. And so Paul says these momentary light afflictions. Então Paulo chama isso de momentâneas e passageiras tribulações. So they are challenging, it is difficult. Então elas são desafiadoras, é muito difícil, But it is leading to a most beautiful reality. mas elas nos levam para a mais bela realidade. And so the more I understand the scriptures, Então, quanto mais eu entendo as escrituras, the more I can actually allow the truth of the gospel to bring peace and rest to my life. tanto mais eu consigo permitir que a verdade do evangelho traga paz e alegria para minha vida. So I was chosen before the foundation of the world. Então, eu fui escolhido antes da fundação do mundo. God, you know my name. Deus, você conhece o meu nome.
I was adopted through Jesus to now be a part of the eternal family of God. Eu fui adotado através de Jesus para agora fazer parte da família eterna de Deus. I was born again, Eu nasci de novo. so I can now have life in God, life in you. Então agora eu posso ter vida em Deus, eu posso ter vida em ti. And then I can enter into that and actually find peace and rest in that. Então eu posso adentrar essa verdade, entendendo tudo isso e encontrar descanso e paz. Where the pleasures of this world Porque os prazeres desse mundo are not that amazing considering the pleasures that are coming. não são tão maravilhosos assim, comparando com os prazeres que estão por vir. So 1 John 4, Então, 1 João 4, when I understand perfect love, when it's matured, when love então is quando eu matured in me, entendo amor maduro, quando isso cresceu dentro de mim, there is no fear. não existe medo, For God loves me and I love him. porque Deus me ama e eu o amo. And the moment this body dies, E no momento que esse corpo morrer, I will step into the most glorious reality called eternity. eu vou adentrar na mais gloriosa realidade que se chama eternidade. So I'm not afraid today. Então, hoje eu não tenho medo. Like I'm not afraid of even the challenging seasons that are coming. Então, eu não tenho medo sequer dos tempos, das estações desafiadoras que estão por vir. I think it'll be hard, Elas vão ser muito difíceis, but life's hard now. mas a vida já é difícil agora. So, so the big picture, and then going into the nature of God, the love of God is essential. Então, entender esse quadro geral, a história completa, e adentrar no entendimento do amor de Deus são essenciais. Man, so I will finish with this verse, Revelation chapter 22. Então, eu vou encerrar com esse versículo, Apocalipse 22. Jesus, come back for we miss you. Jesus, volta porque nós temos saudade de ti. We know what you're bringing. Come and establish your kingdom on the earth. Nós sabemos o que você vai trazer, então venha, estabeleça o teu reino sobre a terra. And that will be a more powerful cry than actually I'm afraid. E esse será um clamor ainda mais poderoso do que algo porque eu tô com medo. Amen. Amém. Terminar com Apocalipse 22 é realmente terminar com saudade. É ver o Senhor habitando entre os homens, as bodas do Cordeiro, e ver que, na verdade, aquilo que a gente teme é realmente uma esperança, porque é quando vai acabar o choro, a dor, a morte, a doença, e o próprio pecado vai padecer naquele dia. Para a gente finalizar, uma coisa que tem que ficar bem claro quando a gente começa a estudar escatologia é que o estudo do final dos tempos não é um estudo para a gente escapar da realidade, para a gente fugir daquilo que nós estamos vivendo ou viver por causa de algo que ainda vai vir, ou de maneira alienada, de maneira ruim. O estudo do final dos tempos, ele nos capacita e nos traz visão para viver o hoje da maneira como o Senhor Jesus nos chamou para viver. Essa é uma das coisas que eu enxergo como primordiais no estudo do final dos tempos, é responder a pergunta:
pergunta que Pedro fala que em 2 Pedro sobre que tipo de pessoas nós devemos ser à luz do final dos tempos. Se o Senhor vai voltar, se vai haver juízo, se o Senhor vai restaurar a terra, como isso impacta a minha vida hoje, como que eu deveria estar vivendo a minha vida hoje à luz disso. Porque se o Senhor, nessa figura, nesse panorama que o Dwayne trouxe pra gente, vai restaurar todas as coisas, como que eu posso cooperar com o Senhor na restauração da terra ainda hoje? Como que eu posso ensaiar na minha vida o que vai ser esse reino de eternidade? Então, essa é a nossa jornada hoje, viver à luz desse dia, aguardando esse glorioso dia, mas também ensaiando o tipo de reino que nós vamos entrar, um reino que agora sim vai ser literal, um rei que literalmente vai reinar sobre toda a terra, onde os seus inimigos vão ser vencidos e onde o nosso pior inimigo, que é a morte, o pecado, vai ser derrotado. E é por isso que a gente está trazendo esses conteúdos aqui para você. É por isso também que a gente tem uma plataforma online de cursos para capacitar você a estudar e a crescer nesse lugar. Se você é novo por aqui, eu quero te apresentar a nossa Fhop School, que é a escola online, a plataforma online de cursos da Fhop. Lá você vai encontrar 2 cursos especificamente sobre escatologia. Um com o Dwayne, chamado Retorno de Jesus, e outro com Mike Bickle, chamado Vida Cristã, Luz do Fim dos Tempos, que você vai poder aprofundar detalhadamente na linha do tempo do final dos tempos, estudar as profecias, reino milenar, corpo glorificado, quem vai, quem fica, teoria sobre o momento do arrebatamento. Você pode, a plataforma está até aparecendo aqui atrás de mim, você pode entrar lá e navegar um pouco mais. Nós estamos com um plano de assinatura, então você pode assinar e ter acesso não só a esses 2 cursos de escatologia, como também a uma cartela de cursos de vida devocional, vida de oração, intimidade com Deus, além de uma super novidade que nós temos agora, que são os cursos voltados para os músicos, para a galera que quer crescer em teologia, mas que também quer crescer na habilidade do seu instrumento. Então eu termino essa live convidando você para conhecer a Fhop School, a nossa plataforma, é ihop-kc.com. Assina e vem estudar com a gente. Dwayne, muito obrigada. Dwayne, thank you very much for being with us. É sempre muito For bom. sure. É sempre muito bom ouvir você, a gente sai com o coração queimando. Eu acho que a galera aí de casa também sentiu isso. E até a próxima. So it's always really good to hear you because we always get our heart burning for Jesus. So thank you very much and see you next time. Amém. Até mais. Tchau, tchau, meu. E você aí de casa, eu também me despeço de você. Lembre-se que sexta-feira nós temos sempre um encontro agora. Um dia com aulas de devoção, escatologia e música, outra sexta-feira com nossa sala de oração.com. Então não perde, sexta-feira que vem a gente está aqui de novo e continue conhecendo ao Senhor, se juntando ao Espírito para clamar Maranata. Até a próxima.